Olá, hoje o Espiritualidade e Outras Coisas vai falar do coração. Olha só que interessante esse nosso tema, não só o coração enquanto um órgão do corpo humano, vital, importante, mas também como o centro da nossa existência. A gente tem uma convidada muito especial aqui que vai nos trazer conhecimento, vai nos trazer informação sobre a área da medicina e a gente vai conectar tudo isso com a espiritualidade, né? A cardiologia cuida dos batimentos, a espiritualidade vai cuidar daquilo que pulsa dentro da gente. Então não perde o programa, já arruma, se ajeita aí no sofá, na cadeira, para você poder acompanhar e aproveitar ao máximo esse episódio que está muito legal. Espiritualidade e Outras Coisas está no ar. Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. A gente está começando mais um episódio do Espiritualidade e Outras Coisas e hoje a gente vai falar sobre o coração, né? A espiritualidade e a cardiologia, como é que se conectam esses dois temas. Tudo bem, Cleusa? Tudo bom, Julie? Tudo certo, muito bom estar aqui Um contigo. tema muito especial hoje, né? Muito especial. Coração, cardiologia, espiritualidade. Nossa, vai render muito. E eu já aproveito para apresentar a nossa convidada. Muito bom que você está aqui, Marinês. Obrigada. Deixa eu apresentar aqui quem é a Marinês. Doutora Marinês Bertolo Pérez é cardiologista, especialista em ecocardiografia, professora universitária, palestrante e também coordenadora da residência médica do Hospital São Paulo de Xanxerê. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, gente. Que bom que conseguiu ajustar um horário na agenda, né, Cleusa? Nossa, porque é uma agenda disputada, fácil, né? Não, Uma agenda não foi fácil, mas estamos aí, né? Que legal, achei muito interessante, Marinês, que você trouxe, quando a gente conversou, né, pelo WhatsApp para agendar aqui a entrevista, você nos trouxe que a medicina não foi uma escolha, mas que ela foi um chamado. Queria que você falasse sobre isso. Então, essa é a minha história da entrada na medicina, né? Eu já comentei num outro programa que a gente fez, como foi a minha entrada na medicina. Eu fui indo, eu pensei em fazer uma faculdade, essa faculdade se apresentou à minha frente no primeiro vestibular. Eu fiz um vestibular com 17 anos e passei no curso de medicina. Nossa! E aí as coisas foram acontecendo. Eu fui para Pelotas, que é a cidade onde fiz a faculdade, me formei. Terminando a faculdade, eu queria terminar em Porto Alegre e consegui. Entrando em Porto Alegre, eu fiz um ano lá, que era o 6º ano de faculdade, já passei para a residência no primeira chamada, foi meu presente de formatura. Nossa! E aí segui depois na cardiologia. Então, eu sempre digo assim, que foi um chamado, porque nada disso estava programado na vida de uma menina do interior, que nasceu na roça e que seguiu a vida depois, estudando bastante, longe da família, dos pais, dos irmãos e tudo, né? Nossa, uma dedicação, né? Muito intensa também. Foi bacana, eu acho que assim, eu sempre me senti extremamente feliz no caminho que eu estava trilhando, né? Tanto que não havia dúvidas que era exatamente o que eu queria fazer. Então, por isso digo, não, a medicina foi um chamado, eu não escolhi, eu fui escolhida por ela. E a cardiologia, por que a cardiologia? Eu comecei muito cedo durante a faculdade a conviver com espaços de cardiologia, 3º ano por aí. Eu comecei a conviver mais com os cardiologistas em função até das greves da faculdade. Você vê que são coisas que são quase que propositais pelo universo, né? Então, durante uma das greves da faculdade, fui trabalhar num hospital que tinha um serviço de cardiologia relativamente forte, cardiologistas muito legais e tal. E eu meio que me apaixonei pelo grupo e, por consequência, pela especialidade junto. A partir dali, 4º ano, 5º ano, 6º ano de faculdade, eu sempre participei de plantões, de grupos, enfim, eu busquei a cardiologia por gostar mesmo da área, né? E quando eu entrei na residência, eu já entrei na residência de cardiologia. Então, no primeiro concurso que eu fiz, eu já entrei na residência de cardiologia, que na época era no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Mas, logo a seguir, no final do ano, meu objetivo era o Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, que na época era, talvez continue sendo um dos melhores hospitais de cardiologia do sul do país. E eu fiz uma nova prova e passei de novo. Digo, então era para mim mesmo, né? Sim. Era para mim mesmo. E eu sou realmente apaixonada pela área que eu trabalho, eu gosto, eu trabalho nela, eu promovo a cardiologia, enfim. Eu vivi a minha vida toda dentro da cardiologia e continuo nela. Eu sou realmente apaixonada pelo meu trabalho. Nossa, que lindo ouvir, né?
Que lindo ouvir Júlia, isso, né, mas Cleusa? a Marinesa, ela não é só cardiologista, ela é Que mais? psicóloga, ela é terapeuta, Ah! ela é tudo para os pacientes dela. É, por isso que ela Bondade tá da aqui, Por Cleusa. né? isso que ela está aqui. aham. Então a gente quer saber como é que é essa conexão aí entre o seu ofício, a sua profissão, a sua missão, né, na medicina, e a Aham. espiritualidade. Em que momento a Marinesa encontrou a espiritualidade? Eu não posso dizer que eu encontrei, que talvez eu tenha identificado, Uhum. porque eu acho que ela sempre esteve comigo, né? Eu considero que, como eu disse para ti, como eu fui escolhida para dentro de uma área de trabalho, e eu segui nela, eu fui mais, na verdade, a gente aceita um chamado, né? Claro que a partir de um determinado tempo da minha vida, eu passei a entender que existia algo mais do que aquilo que eu via, livros e televisão e cursos e congressos, etc e tal, né? Eu passei a conviver mais com a área da espiritualidade, a buscar mais o entendimento dessa força superior que está ao redor da gente o tempo todo, né? A entender mais qual a missão que a gente tem aqui dentro daquilo que nós viemos, de onde viemos, para onde vamos, não sei, mas é o incógnito que tá sempre, mas fica mais fácil de aceitar, né? Aceitar os caminhos que a vida te leva, né? Inicialmente pensei, não, vou fazer cardiologia, vou fazer hemodinâmica e vou para São Paulo. É nada, acabei numa cidadezinha do interior que não tinha nem eletrocardiograma ainda. Nossa, que Né? desafio, né? Então, a vida seguiu assim. Mas eu, quando vim para Xanxerê, há 30 anos atrás, nós começamos um serviço muito pequenininho, no Hospital Regional São Paulo, que era uma UTI de 5 leitos, que já foi uma batalha para abrir na época, né? E isso foi no ano de 97, 96, 97, que a gente abriu essa pequena UTI. E tu vê, nós estamos hoje em 2025, não chega a 30 anos ainda, e nós temos hoje um serviço de alta complexidade em cardiologia de Xanxerê, onde se faz cirurgias cardíacas, atendimento ao público, 97% a nível SUS. Nossa. O que se considera isso? Você foi colocado em algum espaço para promover que isso acontecesse, né? E eu comento que um dos grandes sonhos da minha vida, uma vez que eu tenha me direcionado ao interior, era trazer para o interior a medicina das grandes cidades. E na cardiologia eu consegui. Claro, eu consegui, não, nós conseguimos, Claro, um grande uma grupo, equipe, né? Uma equipe que trabalhou com a gente. Mas foi uma força motriz muito forte que impulsionou nós acreditarmos que Xanxerê, uma cidade que na época tinha 30 mil habitantes, um hospital pequeno, poderia se transformar num centro de atendimento em cardiologia de alta complexidade. Morria muita gente nas estradas. Era aquela angústia de você embarcar numa ambulância com um paciente infartado ou precisando de um marca-passo, enfim, uma doença aguda, né, que podia culminar com a perda da vida, e a gente entrava na ambulância e nunca sabia se chegaria o caminho, né? Então, isso moveu muito o grande grupo, a comunidade, a força política da região, enfim, foi um movimento conjunto que fez com que Xanxerê, no ano 2004, fosse credenciado em cardiologia de alta complexidade pelo SUS. E o hospital segue hoje, né? Temos a única UTI cardiológica do estado, temos um grande serviço de cardiologia com residência médica em cardiologia, que tenho orgulho de coordenar lá, né? Temos bons serviços de cardiologia, de imagem, de consultórios na cidade. Então, realmente, se tornou um polo. Mas atende cardiologia? Não, nós atendemos os pacientes. Claro. Né? Não é só coração, é isso que a gente, então, estava falando. Não é só coração. Nós trabalhamos a medicina clássica, que nós precisamos tratar, investigar, usar medicamentos e tal. E nós precisamos utilizar o nosso cuidado, o nosso conhecimento e aquilo que nós somos inspirados a dizer também, para que os nossos pacientes sejam acolhidos e desempenhem o seu papel como protagonistas da própria saúde, né? Então, isso a gente trabalha bastante. Olha só, e aí, nesse caminho todo, a espiritualidade está presente no seu trabalho também. Sempre. De certa forma. Sempre, Eu posso te dizer que eu procuro manter o meu campo aberto, a que boas energias entrem na nossa vida sempre, né? O meu consultório é um consultório que está... Como eu estou há 30 anos em Xanxerê, há 30 anos eu tenho consultório lá. Está sempre aberto quando eu chego, né? Eu fecho a porta, mas eu me abro ao trabalho. Tanto que da porta para fora eu nunca sei o que acontece. Ontem a minha secretária disse, nossa, doutora, que chuva que deu hoje à tarde. Digo, sério? Eu não vi. Eu não vi. Estava tão concentrada, Não vi, né? E não ouvi. Porque você inicia os atendimentos, começa a trabalhar e o mundo lá de fora deixa de existir, né? Olha só, isso é uma doação, né, Cleusa? Uma doação tão intensa que você falou, né? A Marinesa também é terapeuta, né? Por que você falou isso antes? Porque ela é extremamente sensível espiritualmente. E quando ela toca no paciente dela, ela não toca só para cuidar do coração. Ela cuida da alma também. E eu falo porque eu sou paciente dela, né?
É a Faz um minha tempinho, né? cardiologista, né? Que legal. Faz um É, tempinho. Que legal. Então, a Marinesa, ela está sempre buscando os dois lados do conhecimento, né? Perfeito. Porque, né, eu enquanto terapeuta e espiritualista, eu sei que não é só um corpo físico, né? Uhum. E o coração está diretamente ligado a isso. Né? Ligado diretamente. Porque no coração é que a gente aprende a amar, né? Uhum. Amor incondicional é no cardíaco, no coração, né? Então ali tá as coisas lindas da vida, As coisas tá tudo lindas da vida. conectado, Aham. né? Eu digo que quando a gente consegue amar com o centro do coração, a gente entende o que é o amor, né? E a Marinesa, ela leva a gente a isso também, porque ela cuida do paciente dela com tanto amor. E se ela pode, ela passa uma energiazinha enquanto tá na maca ali, né? Que ela é diferente. É diferente, né? Uhum. Na medicina a gente cuida, né? O coração é vital e na espiritualidade o coração é o centro das emoções, É o centro né? das emoções. Doutora Marinês, Oi. muitos pacientes chegam, né? Passam pelas suas mãos e você percebe uma diferença entre aquele paciente na questão de recuperação, de dar a volta ali na situação, no problema de saúde dele, se ele é um paciente, é uma pessoa espiritualizada, e se ele não é uma pessoa espiritualizada, tem diferença na recuperação? Sem dúvida alguma. Porque a pessoa que tem a certeza que existe uma fé, uma força maior dentro dela, ela por si só já aceita a provação, a dificuldade, a doença, como algo pela qual ela consegue passar. Né? Ela tem a calma de entender que é um momento delicado, que ela precisa de ajuda, ela se entrega a essa ajuda, ela aceita essa ajuda. Né? E a pessoa que não acredita em nada, que ele é muito cético, é aquela pessoa que quando você transmite a tua energia, ele simplesmente não aceita, ele não quer, não tá bom. Aí você diz assim, olha, logo o senhor vai estar melhor, mas será? Sim, eu acho que sim. Uhum. Né? Mas por que eu vou melhorar, doutor? Eu estou com uma doença tão grave. Digo, porque você quer. Porque o universo precisa de ti, porque é importante que você faça a tua parte, né? Porque se você encarar sempre aquilo como um evento final, ele vai acontecer, né? Existe aquele momento de provação que nós temos na nossa vida e também procuro trabalhar muito com as famílias de que a vida é finita, a vida terrena é finita. Então, chega a certos momentos que nós temos que conversar com a família e transmitir isso para eles, né? Porque a aceitação da partida do ente querido é sempre muito difícil. E essa aceitação passa sempre por nós trabalharmos com a família para dizermos, olha, estamos com problemas mais sérios, essa é uma doença que costuma culminar com um desfecho não muito agradável, né? E você precisa trabalhar isso. Mas como você trabalha isso com uma família que vai perder um ente querido, né? É preciso que a gente chame a nossa força superior, que esteja ali com a gente, e que a gente tenha o entendimento da terminalidade. Assim como aquele paciente que tem condições de recuperação, principalmente pacientes mais jovens ainda, que sofrem muito com a ideia de uma vida mais restrita, né? A importância é da gente fazê-lo entender que se ele enfrentar a doença, novos caminhos se abrem. Né? Nós temos pessoas que, obviamente, não podem mais ser atletas, por exemplo, mas tem tanta coisa na vida a ser feita, né? Mesmo numa cadeira de rodas, se for o caso, mas tem muita coisa a ser feita além daquilo que você puxa para si como problema. Se nós passamos por algumas provações, por algumas doenças, primeiro, faz parte do ser humano como ser biológico. Segundo, nós temos uma vida espiritual e nós obedecemos provavelmente a alguma energia do universo que vai nos regendo em torno disso, né? E você pode, sim, aceitar ou não, e você pode colaborar ou não para que as coisas aconteçam de forma melhor. Uhum. E pesquisas já comprovam isso também, né, doutora? Já tem estudos que dizem que a espiritualidade ajuda na recuperação? Com certeza, nós temos hoje trabalhos científicos acontecendo, né? A Universidade de São Paulo tem um grupo forte de espiritualidade, doutor Álvaro Avezum, uma das grandes pessoas que trabalham nisso, a doutora Maria Emília Teixeira, e eles conduzem pesquisas de cunho científico, né? Onde essas pesquisas trazem cálculos e pessoas que estão dentro dos grupos de estudo e que correspondem aos cuidados assim, olha, qual é a pessoa que tem maior nível de espiritualidade, menor, perguntas, avaliações de qualidade de vida e tudo, que levam a cálculos estatísticos.
E esses cálculos nos trazem resultados seguros, que as pessoas que atuam mais na sua espiritualidade, que têm mais fé, que acreditam numa força, além da sua força física e mental, essas pessoas têm uma evolução muito melhor, uma recuperação mais rápida e uma melhor qualidade de vida, obviamente. Nossa, que legal, Cleusa, que lindo isso, né? isso. Quando essas áreas se unem, né, em prol do benefício, em prol das pessoas da vida. A medicina e a espiritualidade hoje é tema dos congressos de cardiologia, né? Sempre tem uma área do congresso, algumas horas do congresso, que são destinadas à medicina e espiritualidade. Aí, claro, cada um busca o seu espaço lá no congresso, mas é muito interessante, porque a gente tem grandes nomes da cardiologia hoje trabalhando conosco nessa área. Sempre foi assim, Marinês? Não que eu tenha conhecimento, eu acho que faz alguns anos. O professor Álvaro Avezão, inclusive, quando eu o conheci, foi num congresso onde ele expôs exatamente o lado oposto, né? A matemática da medicina, como se usa os coeficientes, os estudos, os grandes cálculos, etc. e tal. E foi uma surpresa para mim, quando no congresso seguinte, eu fui assistir o Dr. Álvaro falando de espiritualidade, e que fala, né? Uma pessoa que fala com propriedade, com conhecimento, e outros colegas que eu conheço da região também, que trabalham bastante nesse sentido. Nossa. Né? Como é importante a integralidade, né, da medicina com a espiritualidade, né, da cardiologia. Com toda certeza. Né, precisa, né? Não existe essa divisão, na verdade, né, Cleusa? Não Algumas existe. pessoas não se dispõem a adentrar nisso, porque é uma área ampla, gera angústia. E é o que eu estava falando agora há pouco, a gente precisa entender os dois lados da história. Você não vai ganhar sempre naquilo que você considera que ganha. Ah, mas eu perdi o paciente. Não, você não perdeu um paciente, você assistiu uma vida que teve o seu término, né? Chegou a um ponto que tinha que ir embora. Então, se você não aceita essa parte, o médico se frustra muito, porque ele tem na sua formatura, na sua individualidade, eu sou bom. Eu consigo. Um paciente meu não pode morrer. Né? O paciente pode morrer, ele tem direito de morrer. Nossa, ele vai morrer. Isso muda tudo, né? muda toda isso a perspectiva. Muda tudo. Porque qual é o teu papel junto a um paciente que sofre do coração? Ele já sofre do seu órgão vital, ele já tem medo. Né? Se você disse assim, não, eu dou um jeito. Não, tudo bem, você incute uma certa confiança no paciente, mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que existe todo um caminho a ser trilhado e que nem sempre aquele coração resiste, seja numa pessoa de 30, uma de 60, uma de 90 anos. Então, esse trabalho que nós podemos fazer com o paciente, trazendo a aceitação do problema e, se possível, a continuidade da vida, é o que eu acho que faz a diferença no atendimento deles. Nossa, não tenho dúvida, só de te ouvir aqui, né? A gente observando a Marinês falar, eu sinto né, esse conforto, esse abraço. Eu imagino que seus pacientes, né, Cleusa, os pacientes são muito felizes, né? São muito felizes. A gente ouve com certa frequência, doutora, a mãe veio aqui falar com a senhora, pronto, já saiu daqui outra. Olha só, né? A interação, o carinho, eu realmente gosto dos meus pacientes. Às vezes o pessoal diz, mas tu não sai desse celular. Digo, não, tem gente sofrendo, eu tenho que dizer alguma coisa, né? Sim. Mesmo que seja, tem que vir até aqui para que eu veja. Tem coisas que eu não consigo resolver sem ver o paciente. Mas, de fato, é uma diferença importante quando você se faz presente, né? Quando você conhece, quando você dá ao paciente tempo suficiente para se expressar, porque eu te confesso que grande parte das vezes, tadinho do coração, ele não tem nada a ver com a doença dele, né? Ele tá lá batendo bonitinho, cor-de-rosinha e tudo, mas aquela pessoa tá acabada, ela tem certeza que o coração dela em algum momento vai traí-la. E não é verdade, ele tá aí para bater, para dar um jeitinho, né? Mas a sensação de desconforto que o paciente ansioso tem, o que o paciente deprimido tem, de que o coração vai saltar pela boca em cada momento de angústia, que ele vai acordar assustado no meio da noite, ou que talvez ele não acorde no dia seguinte. Esse é o maior pavor dos idosos, né? Eles não dormem. A mãe não dorme mais. Digo, sim, ela está com medo de morrer. Como assim, doutora? Digo, ela está numa idade avançada. Ela sabe que se ela morrer dormindo, ninguém vai ver. Ela não dorme. Simples assim, né? Então, no momento que você conversa com uma pessoa de certa idade, que diz assim, olha, pode dormir tranquilo, sua filha vai cuidar, eu tô aqui, se ela me chama e tal. Pronto, ela serena, ela dorme. Na grande maioria das vezes. É óbvio que existem muitos fatores que influenciam nisso, tem a própria insônia da terceira idade, a doença, enfim, dores e tal. Mas esse acolhimento que você faz, assim, eu estou aqui, se precisar me chama.
Então posso dormir, porque se eu não passar bem, eu chamo. Sim. É uma A doutora diferença. tá ali, a É doutora uma tá ali. diferença, né? Muda tudo, porque Uhum. é um fator psicológico ali envolvido, né? Não tô sozinha no mundo, né? Alguém tá olhando por mim. Mas quem não tem, né? Quem não tem esse fator psicológico? Eu estive doente há pouco tempo e fiquei várias semanas acamada. E então, assim, poxa vida, tem um grupo lá de Xanxerê que não tá me ligando. Será que esqueceram de mim? E eles diziam, não, Marinês, a gente não queria te incomodar. Ai, e você queria que ligasse? Eu queria que ligasse, eu queria ser lembrada, eu queria sentir que alguém estava preocupado comigo, né? Olha, viu só, né? Porque isso é um fator importante, né? O amor envolvido, esse acolhimento. E eu imagino que a sua equipe seja um reflexo do seu trabalho, da sua postura também, né? Eu acredito que sim. A gente trabalha com o pessoal do hospital, nós formamos cardiologistas lá, né? E eu tenho a gratidão de ter 4 dos ex-residentes trabalhando no nosso serviço. Outros 2 estão em Chapecó, outros 2 estão em Pato Branco. Então, a turma vai se multiplicando, Sim. né? E a gente procura mais do que chefe ser amigo ou ser uma mãe, talvez, né? Já na minha idade a gente já pode ser mãe deles. E eu acho que a gente consegue conduzir as coisas com esse carinho, essa força maior que você dá quando se dedica e quando mostra que realmente se preocupa com a pessoa. Claro, Né? faz Porque a diferença. gente diz, tudo está nos livros? Nem tudo. Nem tudo, né? Nem tudo está nos livros. Agora, doutora, e em relação, a gente falando aqui do coração enquanto órgão, né? Hoje o coração, ele tá sofrendo mais, né, enquanto órgão, porque esse mundo tá muito louco, né? Tem chegado mais pacientes jovens com problemas relacionados às suas emoções e que acabam descontando no coração? Tem chegado sim. A gente recebe meninas de 18, 20, 25, Que loucura, 28 anos, rapazes também, né? O que acontece? A ansiedade é muito precoce. O estresse com a vida diária, com as perspectivas de futuro, com tudo que nós vivemos hoje no nosso país, principalmente esse momento crucial que a gente está vivendo agora também. E os nossos jovens, eles se assustam muito, né? Porque, como eu te disse, eu nem percebi como foi o estresse da minha vida de menina. Para mim, fazia parte do negócio. Mas a nossa turma jovem hoje, nossa, mas e será que vai dar? E será que não dá? E será que eu consigo fazer meu curso? Não consigo, tenho dinheiro, não tenho, quero emprego, não tenho lugar. Me formei e agora não tenho para onde ir. E essas pessoas acabam chegando ao consultório falando, doutora, eu acordo de noite, meu coração salta pela boca, eu devo estar doente. Né? Eu devo estar doente, porque não para, eu sinto o meu coração bater muito forte. Eu fui medir minha pressão, estava 15/10, doutora. E vai mesmo, você se estressa, né? E aí entra um ponto muito importante, que é onde a medicina e a espiritualidade se conectam demais, que é o estresse, né, Cleusa? Entre medicina e espiritualidade, quando você adentra o estresse, você primeiro, a tua fé é judia, né? Porque, puxa vida, eu podia estar tão bem, por que eu estou mal, se eu acredito tanto? Segundo, o estresse, ele gera no nosso organismo, ao coração enquanto órgão, reações muito importantes. Porque quando você fica estressado ou deprimido, enfim, o movimento que o teu intelectual, tua espiritualidade, fica tudo muito abalado, essas pessoas começam a produzir no seu organismo substâncias inflamatórias, né? Essas substâncias inflamatórias, que tem várias delas, e o nome científico nem cabe citarmos agora, elas inflamam a nossa árvore arterial, que são os vasos, né, por onde corre o sangue no nosso organismo. Nesse momento você começa a ter doença arterial, né? Então você começa a ter formação de pequenas placas inflamatórias, onde a gordura entra e começa a fazer as plaquinhas que obstruem os vasos. Você desencadeia também a doença muscular do coração. Existe uma síndrome de estresse chamada, ironicamente, de síndrome do coração partido. Nossa! Síndrome do coração partido, veja só. Ela é citada no seu início, na sua descoberta, que é relativamente recente na medicina, tem lá uns 40 e poucos anos da primeira descrição, que as pessoas, principalmente mulheres em idade em torno da menopausa, passaram a desencadear, quer dizer, foram identificadas recentemente, né, mas sempre deve ter havido muito tempo atrás, situações de infarto. Chegavam ao pronto-socorro com dor no peito, compatível com cardiopatia isquêmica, com eletrocardiograma de infarto, exames de sangue, infarto, e aí fazer o cateterismo, não tinha não nada. tem nada. Cadê o cateterismo? Cadê a lesão na coronária? Não tinha. Mas a gente fazia e faz o ecocardiograma e encontra uma área infartada.
Pelo nível de estresse. Pelo nível de estresse. De medo, preocupação. Exatamente. O que acontece? Elas largam uma carga tão grande de adrenalina e outras substâncias nocivas, que o músculo cardíaco, num determinado ponto dele, geralmente mais na ponta do coração, ele dilata e para de bater ali. Isso corresponde a um infarto. Nossa, e aí faz o quê, doutora, quando chega com esse diagnóstico, por exemplo? Nós tratamos como infarto dentro das medicações que fortalecem o coração, mas buscamos o tratamento emocional de uma forma muito mais, digamos assim, mais achegada, né? Mais importante, porque essa pessoa não vai sair disso se persistir o estresse dela, né? E aí foi descrito mais comumente mulheres no entorno da menopausa e que tivessem sido submetidas a um estresse intenso. E eu, na verdade, já atendi homens com essa doença, o nome científico é síndrome de Takotsubo, né? E que é um nome japonês, né? Foi lá que ela foi descrita pela primeira vez. E já atendi senhoras idosas na perda do cônjuge, né? No momento desses, na dor, desenvolver essa doença da síndrome do coração partido, porque é efetivamente o que acontece, né? Nossa, e aí a gente olha para a nossa vida, para a vida que a gente leva hoje, como o funcionamento das coisas, da sociedade, do mundo, e a gente não vê um movimento para parar o estresse ou para, né? A gente vê cada vez mais um mundo acelerado. O mundo está muito acelerado. Né? E aí, como é que a gente faz, então, para evitar esse tipo de situação, ou para a gente fazer escolhas melhores, que melhorem a nossa vida, a nossa qualidade de vida, o nosso corpo, enfim, né? Saúde física, saúde mental. Como é que a gente faz, Cleusa? Aí o reiki ajuda. O reiki, a apometria, as terapias integrativas, né? Que traz um complemento, traz uma desaceleração desse mental que está a 1000, né? E que vai gerar a doença se não tratado, né? E, claro, e a fala, né? A fala é fundamental, porque a dor, ela sempre é gerada por algum fator. E começa no emocional e termina no físico, né? Exatamente. Né? Então, às vezes as pessoas precisam só falar também, né? Então, e esse falar já é um alívio. Já é um alívio, desde que trate os dois lados, porque o físico já está atingido, então tem que tratar simultaneamente, tratar os dois lados, né? Aí vem o equilíbrio. Então, a gente usa muito o reiki aí, porque o reiki é uma energia que equilibra, que harmoniza, né? Que faz com que a pessoa se volte para a essência, olhe para si, desacelere, né? Então, traz um equilíbrio aí emocional, e aí a medicação, o tratamento faz o efeito desejado, né? É a medicação, o tratamento e passar umas energias para o paciente junto, né? Faz toda a diferença, faz toda né, a diferença, faz toda a diferença. Eu acredito que sim. Agora, doutora, uma curiosidade que eu tenho. Por que o nosso coração acelera quando a gente tá assim, né? Numa situação de emoção, quando uma pessoa tá apaixonada. Ai, meu coração aqui acelerou porque eu vi o moço passando, né? Como é que é essa relação da emoção com os batimentos cardíacos? De novo, você excita o seu cérebro pela emoção e ele lança na nossa circulação os hormônios, né? Então tem ali, você vai ter adrenalina, vai ter todo o desencadeamento das reações a ela, que são o quê? Taquicardia, que é quando o coração bate rápido, o rosto vermelho, né? A minha filha assim, mãe, tô vermelha? Tá vermelha, minha filha, né? Às vezes sobe um pouco a pressão, por vezes você sente um frio no peito, nas pernas, enfim. São emoções diferentes, mas o nosso organismo se manifesta através de um comando cerebral recebido pela emoção, que desencadeia uma reação física no teu organismo correspondente à intensidade do estresse ou da emoção que você tem. A pessoa pode ter uma dor, assim, aquela dor no peito, que ela é um fator emocional e que não tem nada a ver ali com o coração. Você vai dizer, ai meu Deus, meu coração tá doendo. Tem isso? Bastante, bastante. Aconteceu comigo. Ah, é? Eu liguei pra ela tomar, eu tô morrendo. Meu coração tá doendo. Sério? Sim, mas foi uma dor a nível de estresse, uma dor aguda bem grande que eu tive. E aí você se apavorou, Cleusa? Eu se apavorei, liguei pra ela tava viajando, corri pro hospital. Não tinha nada. Não tinha nada. Passei o dia inteiro monitorizando a Cleusa. Cleusa, cadê? Onde é que tá? Como é que foi? Cadê o exame? Né? E aí acontece muito, Acontece. Então. Eu estava trabalhando muito, eu cheguei muito na exaustão. Isso foi o ano passado, final do ano passado. E até
teve um médico que me atendeu lá, meu amigo, meu cliente, e ele me disse, né, você manda a gente desacelerar, mas você não desacelera. Ela não desacelera, exatamente. Olha só. Então, Às vezes eu ligo, Cleusa, vem almoçar aqui. Bah, esse fim de semana não posso, tô de curso. E no outro, pois é, também tô de curso. E então, né? Então. Sim, tem isso. O corpo físico, ele precisa desse descanso, dessa pausa para ele se regenerar e equilibrar tudo também. Precisa bastante, né? O sono é importante também para a saúde do coração? Demais. Existe o sono hoje, um sono não agradável ou não reparador, ele é um fator de risco cardiovascular. olha Olha. só. Né? O estresse é um fator de risco cardiovascular, por consequência, o não dormir bem é um fator de risco cardiovascular. O fato da pessoa não se dedicar ao cuidado próprio, né, em termos de exercício, alimentação, repouso, etc., são os fatores de risco que mais afetam o coração. Porque em cima disso vem o quê? Vem a pressão alta, vem o aumento do colesterol, vem o diabetes, vem todas as consequências de um corpo mal cuidado, né? Uhum. E aí, quando a pessoa chega no seu consultório com todo esse aparato, aí você começa por aonde? Assim, meu amigo, olha, vamos conversar. Primeiro a gente ouve, né? Primeiro a gente ouve, conduz uma consulta para entender o real motivo que a pessoa vem te procurar. Muitas vezes você atende pacientes, eu estou me sentindo muito fraca, eu não consigo fazer as coisas, o meu coração parece que está fraco, a minha pressão está muito baixa. Aí você vai ao fundo da história e o desconforto emocional pelo qual ela está passando é muito maior do que qualquer comprometimento físico que esteja acontecendo. E, de uma forma geral, vem relacionado à qualidade de vida dela. Né? Uhum. Eu preciso cuidar desse teu colesterol, está muito alto. Ai, doutora, mas eu não consigo parar de comer. Mas por que você não consegue parar de comer? E no fim das coisas, quando você vai pesar os fatores, muitas vezes ela se refere à própria compensação que a pessoa tem por outros motivos, talvez emocionais ou, né, na alimentação. Então come e diz, eu não consigo, de noite quando eu acordo, se eu não for pegar alguma coisa na geladeira, eu não fico bem. Mas por que você acorda para comer na madrugada? É um estresse, alguma coisa está acontecendo, né? E toda essa ligação entre a tua qualidade de vida, as tuas atitudes, elas recaem sobre o sistema cardiocirculatório. E aí o coração adoece. E aí chega pra ti. E aí chega pra mim. E aí eu mando pra Cleusa. E aí... É uma Entendi. troca. Entendi. Ai, que bom. E às vezes a Cleusa manda pra doutora também. Que interessante, né? Que interessante isso. Mas, doutora, você percebe uma mudança? Tem uma mudança de mentalidade, de consciência de um paciente que chega numa situação cardíaca grave e ele sobrevive, se recupera, ele muda a vida dele de alguma forma? Eu te diria que a grande maioria, sim. Pelo menos passam a olhar um pouquinho mais para si mesmos, né? Porque quando você entende a tua fragilidade, e aí claro que depende muito de como ele é conduzido durante todo esse período, pela própria família, pelos amigos, pelo médico, por ele mesmo, quando você entende a tua fragilidade, é ali que você encontra força para superar o problema. Porque enquanto você não percebe o quão frágil nós somos fisicamente, que o nosso corpo reflete tudo que vai no nosso espírito, né? Você não vai conseguir forçar a tua capacidade para se defender dessas agressões. Então, à medida que você diz assim, não, eu não entendi o que aconteceu comigo, volta para casa, volta a fumar, volta a beber, volta a ficar na frente da televisão com uma garrafa de refrigerante ou de cerveja ou etc e tal, né? Se você não entende essa fragilidade, aí você não entende a tua força. E se você não entende a tua força, você não se recupera. Você continua o círculo vicioso, né? Volta a buscar as coisas que te faziam, mas você retorna fatalmente ao cardiologista bem pior do que antes. Alguns acordam, né? Outros sim, não. Sim. Faz parte. Mas uma grande parte acorda, né? Eu acho que os hábitos mais difíceis que a gente tem de trabalhar são o alimentar e o cigarro, sabe? São duas coisas que judiam muito. E a própria situação de chegar muito próximo da morte, né? Porque quando fala de coração, as pessoas têm medo de morrer. Sim. Eu acho que gera uma mudança já, né? A nível consciente e inconsciente, né? De não querer morrer, de querer buscar algo para ter uma recuperação melhor, né? Para ter uma vida melhor, né? Escolhas melhores, Escolhas, né?
as pessoas rezam quando não estão bem. Rezam. Mesmo quem não rezava antes. Mesmo quem não rezava. E às vezes esquecem depois de rezar de novo, né? Isso, De agradecer. né? De agradecer. Uhum. Mas isso eu vejo também pelas pessoas que eu atendo, que passou por situações assim, né, terríveis, de quase morte, Uhum. né, infarto. Geralmente o infarto a pessoa muda muito. Muda. Nossa, eu percebi isso mais quando sofre uma parada cardíaca, um infarto, a mudança é maior do que quem tem algum outro tipo de problema. Justamente, eu acho, por ser o coração o órgão do amor incondicional, né? Eu digo que o risco iminente de vida, ou de talvez estar partindo, te traz uma outra realidade, né? Uma outra consciência. Uma outra consciência. Mas o que eu sinto é que com o coração é diferente. Por quê? Porque eu já tive pacientes que passaram por quase morte em função de aneurisma, e a mudança não é tão grande quanto quem passou por situação cardíaca. Cardiológica. É possível. Talvez, É possível. Talvez, porque aí pega mesmo, né? É mais fácil de sentir. E as pessoas me dizem assim, nossa, depois que eu passei por isso, eu tô muito mais sensível. Eu choro por qualquer coisa, antigamente eu não chorava. Mas a gente chora porque envelhece também, né? Também! A gente chora, o tempo passa e você fica chorando por qualquer coisa. Sério? Também, É sério isso. Então, eu percebo mudanças assim, né? Uhum. Como é que faz, Cleusa, para cuidar do coração do ponto de vista da espiritualidade? Alimentação, exercício, oração, muita oração. A prece, ela harmoniza, ela equilibra, ela te traz para o centro. Se você está no centro, você sabe que atitude tomar, você sabe o que o teu corpo precisa, porque a gente não presta atenção nele. Se você está no centro, você entende que você não é só você aqui, que tem muito mais, que você não é só um corpo, que você também é um espírito, e que a conexão dessas duas partes, essa integralidade, corpo, mente e espírito, traz saúde e bem-estar. Muito bem. Doutora, como é que cuida do coração? Eu concordo com as palavras da Cleusa, né? Porque a partir do momento que você gosta de si mesmo, você não se deixa adoecer tão fácil. Nenhum de nós é imune a doenças, né? Mas o fato de você ser apaixonada por si mesma faz com que você tome atitudes que fazem bem tanto ao corpo quanto à alma. Então, eu costumo dizer que a partir do momento que você se apaixona por si, você não se permite sofrimentos, né? Você busca melhorar sempre. E essa é uma frase que tenho trazido comigo, principalmente nos últimos tempos, né? Apaixone-se por si mesmo. Se você só se apaixonar pelos outros, você não vai dar conta de ninguém. Então, é importante que nós tenhamos o cuidado conosco, para depois poder oferecer esse cuidado aos outros, né? Perfeito. A lógica do avião, da máscara de oxigênio, exatamente, né? Primeiro exatamente, na gente, depois no... se você não está bem, o que é que você vai oferecer para os outros, né? Uhum. É uma coisa... É causa e efeito. Uhum. Né? Como você fica na frente de uma pessoa que se mostra deprimida, triste, chateada, você vai conversar, não, pois é, tudo bem hoje? Não, podia ser melhor. Né? Então fica complicado de você oferecer a alguém aquilo que você não tem para si mesmo. Uhum. Então, paz de espírito, amor, né? Olha aí. A frase ficou bonita. O amor é a cura pra dor, gostei. Vamos colocar na legenda aqui do programa também essa frase, né? Meninas, nosso papo tá muito bom. Mas a gente está encerrando, né? Encerrando por aqui o nosso limite de tempo. Eu só queria perguntar mais uma coisinha para Marinês. Para quem você daria o seu coração, Marinês? Primeiro eu tenho que ter ele comigo, né? E depois eu daria meu coração para minha família, né? Tenho uma família maravilhosa, um marido excelente, filhos, irmãs presentes na minha vida também. Eu acho que a família é alicerce para tudo. Então, hoje meu coração em primeira mão está com eles. E, obviamente, o outro lado da minha vida, que é o meu trabalho. Eu amo o meu trabalho, então eu trabalho sempre com o coração. Eu nunca vou para o consultório irritada para atender. Eu me sinto extremamente feliz, mesmo que numa madrugada eu atenda um infartado. Eu não reclamo disso. Eu sempre agradeço por poder estar presente na vida das pessoas nesses momentos, né? Nossa, que lindo! Cleusa, e o teu coração vai para quem?
Para minha família. Para a família. Né? Meus filhos. Mãe pensa nos filhos. Uhum, Né? Pensa né? na família. É verdade. Também. Seria para os meus filhos. Para Muito as pessoas que eu amo mais próximas. Né? Uhum. Muito obrigada, doutora Marinês, participando com a gente aqui, médica cardiologista e também trazendo essa visão tão linda, né, da medicina da cardiologia, conectada intimamente com a espiritualidade, com as nossas emoções e como a gente pode cuidar disso tudo, né? Cleusa, mais uma vez, obrigada pela parceria aqui do programa, né? Obrigada, Júlia. É sempre bom estar aqui, né? É ótimo, é muito bom. A gente, né, conversa, traz informações, discute questões e leva esse conhecimento mais adiante. Obrigada, né? Marinês, por aceitar o convite de estar aqui conosco. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui com vocês e poder gravar isso para que mais pessoas ouçam e trabalhem com o coração, né? Perfeito, perfeito, maravilhoso. Obrigada. Vamos lá. Gente, obrigada então a você que nos acompanhou aqui no podcast. Esperamos que você aproveite bem esse tema aqui, envia para as pessoas que você gosta e assim a gente constrói um mundo melhor no dia a dia. Até o próximo programa. Só vou deixar o @ aqui, Cleusa Zanella, para você seguir lá no Instagram. Doutora, quer deixar um contato também? Como é que as pessoas chegam até você? Então, pode conversar comigo pelo Instagram também, @marinêsbperes. Ou pelo meu consultório na Clinicor Serviços Médicos em Xanxerê. Perfeito, perfeito, tá ótimo. Tchau, tchau, gente. Tchau, até o próximo gente. episódio. Até.